Nesse vídeo, nós vamos ilustrar como usar a transformada de Fourier para eliminar ruído branco. Ruído branco é um ruído de média zero e, geralmente, uma frequência mais alta que as frequências que existem na imagem. Tá? Nós vamos usar, além da NumPy e da Matplotlib PyPlot, nós vamos usar a SciPy, o FFTP pack dela, que é o packing de fazer transformada de Fourier. Eu poderia usar do NumPy também, mas o FFTP pack é mais completo. E vamos usar também, vamos ter que usar para mostrar os espectros, a gente vai ter que usar essa função em que a cor, ao invés de ser colocada numa escala normal, ela é colocada numa escala logarítmica. Tá? Então, essas duas novas, SciPy e essa Matplotlib Color log normal são novidades para o que a gente vai fazer hoje. Aqui nós temos duas funções auxiliares para mostrar a imagem. A de cima para mostrar uma imagem em tom de cinza, que vai mostrar uma imagem de um canal em tom de cinza. Tá? E a de baixo vai mostrar uma imagem de um canal mais... que aqui, no caso, a gente vai usar até o NP-ABS, porque essa image em letra maiúscula pode ser um número complexo, como nós vamos ver depois. Então, aqui eu estou pegando só a norma do complexo e estou plotando numa escala log normal, que é o que eu preciso para mostrar espectros. Tá? Também são só funções auxiliares para a gente não ter que ficar rebatendo isso aqui o tempo todo nesse notebook, porque nós vamos mostrar muitas imagens aqui. Aqui eu estou pegando uma imagem que é da aterrissagem na Lua, uma imagem bastante antiga e bastante conhecida. E eu vou aqui, então, só ler e mostrar ela para a gente dar uma olhada. Está aqui ela. Essa imagem chegou com muito ruído, né, como dá para perceber aqui na tela. Então, a missão aqui é tirar esse ruído da imagem usando a transformada de Fourier. Então, para fazer isso, está aqui. A transformada do IMG, que nós temos, que é a imagem, né, que já está em tons de cinza. Eu vou chamar a FTFTT2, que é do PEC, e vou gerar uma IMG, usando uma convenção de que o que é letra maiúscula, capitalizado, são no espaço das frequências, é um número complexo, e esses outros em letra minúscula seria o número real. Tá. Então, aqui eu calculo a FTTPEC e faço o seguinte também, eu já uso uma função auxiliar do FTTPEC, que faz o shift, para mostrar essa imagem já shiftada, como a gente viu no vídeo, na aula, né? Porque a transformada de Fourier, ela gera, vou rodar aqui, a gente vai ver as imagens, a transformada de Fourier, ela gerou aqui uma imagem que está em escala logarítmica, né? Aqui, você vê aqui 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, e não dá nem para enxergar direito, porque aqui é o início da imagem, ela vai até aqui no meio, e essa outra ponta é como se voltasse por aqui, essa parte de cima, quer dizer, a gente tem que shiftar esse ponto para o meio, como que é o que está aqui nessa imagem, tá vendo? Tá, agora aqui até dá para ver que tem mais frequência aqui na frequência baixa, mas tem um monte de frequências espúrias muito altas aqui nessa imagem, tá? Então, a missão aqui é tirar essas frequências espúrias, ficar só com as frequências mais baixas que tem aqui na imagem. Para fazer isso, existem muitas maneiras. Uma maneira simples é essa que eu estou mostrando aqui, que a gente pega do shape a altura e a largura da imagem, né? Nota que sempre no Python tem essa inversão de HW em vez de ser W por H, que está dentro do shape da nossa imagem. E vou usar essa função ogrid, que vai me dar x e y. Ele, na realidade, vão ser matrizes que tem a mesma dimensão da imagem,
mas em cada ponto desse y vai ter a coordenada, o valor da coordenada y. Em cada ponto desse x vai ter o valor da coordenada x. Com isso, com essa expressão, eu consigo fazer uma função, por exemplo, que eu chamei de máscara aqui, já vai entender por quê, que eu pego a metade da imagem, que seria aqui esse ponto, e faço uma função que, em cada ponto dessa nova matriz, eu vou armazenar a distância dele a esse centro da imagem. Tá? É isso que está escrito aqui nessa máscara. Então, se eu rodar a máscara e plotar a máscara, como ela também vai ter valores muito grandes, eu vou usar a show spect, que tem isso aqui na escala logarítmica, né? Então, você vê aqui que aqui estaria a função, o início, e aqui teria seria 0 aqui embaixo, e aí vai crescendo até, no caso aqui, tá 10 a 2 e tal. Vai variar linearmente aqui com o tamanho. A gente poderia até, eventualmente, ter tentado usar aqui a show gray, que talvez ficasse melhor. Vamos ver se fica. Não interessa muito. Tá, show gray também mostra aqui de 0 a 300 e tanto. Aqui está 0, aqui está 300 e tanto, porque é a distância ao centro, né? Medida em pixels. Vou voltar a outra, que é show spec. Né? Tá. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu queria pegar só as coisas que estão aqui nesse centro, né? E eu não queria essas transformar, eu queria eliminar da imagem essas frequências mais altas. Como é que eu posso fazer isso aqui com Python? Uma maneira simples é usar esse conceito de máscara, né? Quer dizer, aí a largura são 600, toda vez que a máscara for maior que 0,1, por exemplo, do 680, quer dizer, toda vez que a máscara for maior que 68, eu vou traçar um círculo de raio 68. Isso aqui, máscara maior que isso, é para todo mundo que está fora desse círculo de raio 68. E aí eu vou zerar isso. Então, se eu zerar, vocês vão ver como é que vai ficar essa imagem aqui depois que eu faço essa operação aqui de filtrar todos os pontos desse array, que é um array de complexos, para botar lá um valor de 0 dentro dele. Tá? Pronto, fiquei só com isso, o resto da imagem ficou toda zerada. Tá? O 0 aqui nessa função ela está representando como branco, até por isso que fica esse branquinho aqui no início. Mas, então, está aqui. Essa é a função, essa função. Eu não posso inverter essa função, porque isso aqui não é a transformada de Fourier apagando as imagens de alta frequência. Isso aqui é a transformada de Fourier rearrumada. Então, eu tenho que voltar ao formato original usando a inversa do FFT shift, que é essa função que está aqui. Então, eu vou gerar uma IMG2, que seria essa função, que seria a inversa da IMT shift, e vou mostrar ela aqui. Ela vai ficar com essa cara só daquele círculo, ele foi cortado em 4 pedacinhos e ficou, porque esses cantos são o 0, né? A topologia desse espaço do Fourier é um tanto quanto complexa, porque ela tem essa coisa que esse ponto é igual àquele, que é igual àquele, que é igual a esse, né? Bom, então é aqui, rodando isso de novo, fazendo a inversão agora, chamando a inversa dessa FMT2, eu agora fico com a imagem aqui filtrada. Tá? Percebe que com isso já melhorou bastante, claro que já faz tanto tempo que a gente já nem se lembra mais, mas tinha muito mais ruído aqui, ainda sobrou ruído aqui nessa imagem, mas já está bem melhor. Vou fazer aqui agora uma chamada, né? Deixa eu só voltar aqui para reforçar, quer dizer, tudo que eu fiz aqui foi chamar a função inversa e botei esse ponto real aqui, esqueci de dizer isso. Na hora de fazer a inversa, vai ter
essa inversa, claro, vai dar uma imagem onde, como ela veio de uma imagem real e tal, seria real, mas eu quero pegar só a componente real desse número complexo que está aqui. Quer dizer, a FFT da FFT-Pact sempre trabalha com números complexos, mas eu sei que o que me interessa, e aí, no caso, a parte imaginária está até zero, mas eu não quero nem trazer ela para não. Eu quero criar um NumPy array que só tem a parte real dessa transformada inversa. Tá? Então, só esqueci de chamar isso de atenção disso. Então, isso aqui estaria só a parte real dessa FFT inversa. E aqui eu vou tentar rodar as duas juntas, né, usando o subplot, aqui uma linha, duas colunas, né, compartilhando o eixo Y, uma figura aqui e tal. Eu vou mostrar uma imagem, a imagem 1 e a imagem 2, que é essa que eu obtive depois de filtrar. Ué, o que aconteceu? Ah, perdão, rodei de novo aquilo. Aqui nós temos as duas, onde vai dar para ver aqui que muito dos ruídos daqui sumiram nessa passagem para cá. Mas vai ficar melhor do que vocês olharem no vídeo, claro, vocês refazerem esse notebook que está aqui, tá bom? Muito obrigado, é isso, terminamos essa parte hoje.